sofrimento que emana do Rio de Janeiro, ainda com as cinzas quentes do Museu Nacional, é um sofrimento do Brasil inteiro, né? A gente não podia ser diferente desde domingo à noite, que o país está acompanhando com um nó na garganta o que aconteceu no Museu Nacional. Aos poucos, a dimensão da destruição ocorrida ali vai tomando contornos mais precisos. A expectativa no momento é que 90% do acervo de 20 milhões de peças, 20 milhões de itens, e dentre estes que eu vou citar os mais importantes, esses 90% estão irremediavelmente perdidos. Há uma pequena esperança com um poder simbólico muito grande, que foi mantida pela vice-diretora do museu, a Cristiana Cerejo. Li hoje na reportagem do Reinaldo José Lopes e Luca Vettorazzo na Folha. Ela disse que não há ainda informações definitivas sobre o esqueleto de Luzia, né? Há uma expectativa ali de todos nós de que esta dúvida possa ser um indicador de que o esqueleto de 12 mil anos, considerado um dos mais antigos das Américas, né, seria uma espécie de a primeira brasileira, né? Seria algo que poderia ter salvado alguma coisa, quiçá um fragmento expressivo que permita uma reconstituição a partir de réplicas existentes e tal. Não seria a Luzia íntegra ou aquilo que era antes do incêndio, mas será um milagre de resistência às chamas. E como ela era a peça talvez mais emblemática do museu, mais querida do museu, ficará ao lado do meteorito Bendegó, este imune a qualquer intempérie, a qualquer coisa extrema, que também está preservado. Quem sabe o que sobrou de Luzia, se sobrou algo, ainda é preciso que as equipes de rescaldo possam atuar e também os peritos possam atuar, os profissionais da equipe do museu possam atuar, remexendo ali nos escombros, depois que os bombeiros liberarem o acesso, com as garantias de que não haverá desabamentos, para, em meio ao lixo, em meio ao entulho, quem sabe encontrar um pedaço de uma coisa ou de outra nos locais em que estavam originalmente, que foram atingidos lá pelo desabamento do teto, de todas as estruturas e tudo mais. Hoje talvez esse trabalho possa se intensificar e é muito importante que ele comece logo para saber exatamente o que está passível de alguma recomposição, de alguma reconstituição, ainda que bastante precária, mas que preservaria um caráter simbólico muito relevante, muito importante. De qualquer maneira, a perda é assombrosa, a perda é monumental, a perda não tem paralelo. De tudo que já se queimou no Brasil, já se queimou muita coisa, talvez esta, ao longo de toda a nossa história, porque nós temos lembrado aqui de incêndios cuja memória nos arquivos jornalísticos está aí disponível, até porque alguns foram muito recentes, mas o Brasil já enfrentou no seu patrimônio incêndios impressionantes, mesmo ainda no período da Primeira República, do Segundo Império, enfim, tivemos várias perdas do gênero. Esta agora é mais assombrosa porque ocorre numa era em que a tecnologia permite que essas coisas não aconteçam, previne que essas coisas aconteçam. Museus no mundo inteiro que se dão ao respeito jamais passarão por esse tipo de situação. Pode haver um foco de incêndio, pode haver um acidente, pode haver alguma coisa, mas ele não tomará a dimensão que tomou. E a dimensão que tomou aqui diz muito, quase tudo do que nós somos como Estado e como sociedade. Um incêndio que começa e que 40 minutos depois recebe o primeiro jato de água dos bombeiros, é um incêndio que foi favorecido por 40 minutos de alguma coisa que não tinha que acontecer. Ontem reclamaram comigo de que eu teria feito críticas aos bombeiros do Rio. Parece que toda vez que você faz uma crítica a alguma coisa que não funciona corretamente, as pessoas querem, especialmente os que estão ligados à corporação, querem dizer que você está denegrindo a corporação. Quando um hidrante não verte água no momento em que tem que verter,
não dá para falar do heroísmo dos bombeiros, porque o que está em discussão não é o heroísmo dos bombeiros. Aliás, ali não foi necessário, ainda bem, nenhum ato heróico para resgatar a vida de ninguém, mas não é o que está em discussão. Ninguém está colocando em xeque a bravura dos bombeiros quando ela se faz necessária. Não se fez necessária a bravura de bombeiros ali, fez-se necessária a água de um hidrante ou de um conjunto de hidrantes que, uma vez acionados, não verteram o salvador líquido que dentro dele deveria estar com a pressão necessária. A culpa é dos bombeiros? No meu entendimento, é por exclusão. Ah, mas o bombeiro não é quem põe água no hidrante. Sim, mas se o hidrante está lá, a autoridade que fiscaliza o hidrante é o bombeiro. Ah, mas podia ter água na última fiscalização e não teve naquela hora, porque a SEDAI, que é a empresa de água, redireciona os níveis de pressão de acordo com as necessidades de abastecimento da região. Sim, mas então se você tem uma fiscalização, se você tem um hidrante, e se você tem uma possibilidade de incêndio, admitir que tudo isso, na hora da necessidade, não funcione, coloca tudo isso no mundo do surreal. Chama Salvador Dalí para dirigir esse processo, porque não, é inacreditável. Esses 40 minutos de demora para se iniciar o combate, talvez não fosse possível salvar nada pela velocidade do incêndio, pelo tipo de material altamente combustível, pelo prédio antigo com muita madeira, muito material inflamável, de fácil combustão, ok, mas não estaríamos discutindo este problema agora. Estaríamos dizendo assim, os hidrantes funcionaram, o combate foi feito imediatamente, com as equipes necessárias, com a tecnologia técnica necessária de combate, e foi insuficiente para enfrentar a voracidade das chamas. Não estamos dizendo isso porque não é possível dizer isso. Esta possibilidade de sucesso ou insucesso de uma operação adequada de combate ao fogo não pode ser discutida porque ela não ocorreu. O hidrante não funcionou. Também não podemos dizer que se o BNDES não ficasse cozinhando a liberação de um financiamento durante 3 anos para só agora ter aprovado, mas não poder liberar o dinheiro porque está em ano eleitoral, seja a culpa do que aconteceu, tem a culpa pelo que aconteceu. Mas é possível dizer o seguinte, não sabemos em que medida a falta desse dinheiro ajudou a queimar o acervo do museu, porque o dinheiro não chegou. Tivesse chegado, nós não poderíamos estar especulando essa hipótese. Então podemos especular sim a hipótese de que o hidrante tem uma parte da culpa e, portanto, quem fiscaliza o hidrante, e quem fiscaliza o hidrante é o bombeiro, e quem bota água no hidrante é a SEDAI. Podemos dizer que quem tem parte da culpa é o BNDES, porque o dinheiro não chegou. Podemos dizer que quem tem parte da culpa é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é a dona do museu, a gestora do museu, e que em prédios próprios registrou 3 incêndios antes deste, todos eles mostrando a forma como cuida de seu patrimônio. 2 incêndios na própria área do campus do Fundão, na zona norte do Rio, perto do aeroporto do Galeão. Um no prédio da arquitetura do campus, outro num dos prédios do Hospital do Fundão, estava desativado, mas pegou fogo. E outro, historicamente tão assustador quanto este do Museu Nacional, que foi no antigo hospício Dom Pedro II, prédio do século XIX, de meados do século XIX, transformado depois numa capela, numa igreja, onde estava um mobiliário antigo, peças religiosas antigas, prataria e tudo mais, que foi tudo por beleléu, por um incêndio também, não tem 8 anos, 5 anos, por aí. Isso dentro do patrimônio da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que, segundo leio no Globo, os repasses de dinheiro que a Universidade Federal do Rio de Janeiro recebeu foram consumidos inteiramente por folha de pagamento. Eu li aqui, estava fazendo levantamento, a UFRJ fez 3 greves entre 2012 e 2017 e a discussão central era dinheiro, salário, aumento, recursos, recomposição. Ah, você está criticando os servidores da UFRJ ganham mal, tem salário congelado. Não estou dizendo que eles têm que ganhar menos, que ganhem mais. Mas como em qualquer discussão, em qualquer família, quando você tem um conjunto de coisas para olhar, você não pode olhar só para uma. Não é possível
que você pode dizer, bom, mas isso não foi a culpa pelo incêndio e pela destruição, não foi deles, foi de um balão. Que seja, que tenha sido. Mas o quanto esse balão teria sido ineficiente se recursos houvesse da UFRJ, se não fosse totalmente consumidos pela folha de pagamento, se o dinheiro do BNDES tivesse chegado. Tem culpa também o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que com seu fundamentalismo em algumas análises, impede, por exemplo, coisas como a restauração da parede externa do Paço Imperial no Rio de Janeiro, outro prédio de importância histórica gigantesca, que foi completamente pichada e que pichada continua, porque eles não conseguem nem aceitar doações de tecnologia para restaurar, para limpar a fachada, nem aprovam outra coisa, nem dizem o que querem, nem nada. Então, não pode alterar o projeto original do Museu Nacional, porque se vai mexer na virgindade do projeto. Sim, mas aí se você não altera, você não põe sistemas adequados, não tem corta-fogo, não tem não sei o quê. Então, do hidrante, passando pelo IPHAN, pela UFRJ, pelo BNDES, pela SEDAI e sei lá pelo mais que, o fato é que o museu pegou fogo. E todos esses itens que remetem a várias áreas do Estado, numa lógica comum de não fazer, de cuidar de si próprio, está lá a Luzia sem a gente saber o que sobrou dela. E isso que aconteceu no Museu Nacional, com esse ambiente em que o Estado é dono de tudo, bancado por nós, mas não cuida do tudo que tem, nem minimamente, é o que se vê no Brasil inteiro, incluindo na área da cultura e da preservação. Esse mesmo Estado, que tem uma lógica de incentivo fiscal a iniciativas culturais, que destina 3 bilhões de reais por ano através da Lei Rouanet, da Lei de Incentivo ao Audiovisual e tudo mais, e não destina 10 merréis para manter um acervo desse. Esse e outros. Os ouvintes do Rio e de outros estados mandaram para cá incontáveis relatos de arquivos, bibliotecas, prédios históricos que estão aí largados à própria sorte no Brasil. Ontem, o que se viu muito foi um monte de gente querendo surfar eleitoralmente, politicamente no incêndio, o que só agrega combustão à nossa tragédia. Teve gente querendo botar a culpa no governo A, gente querendo botar a culpa no governo B, gente querendo botar a culpa na... Teve um que me escreveu dizendo assim, este plano de contenção das despesas federais para os próximos 20 anos é uma tragédia. Eu disse, sim, mas nós não estamos falando o museu não vai queimar nos próximos 20 anos, o museu queimou agora. E há 20 anos já se falava. O próprio Globo hoje está reproduzindo uma reportagem de 40 anos atrás, mostrando que o museu estava prestes a pegar fogo. Ontem nós demos aqui declarações de um secretário de Estado no Rio de Janeiro, à época, que era secretário de Minas e Energia, foi visitar o museu com o filho, saiu de lá, convocou uma entrevista e disse que o museu vai pegar fogo em 2004. Então não é uma coisa porque agora chegou alguém e fez alguma coisa e tal. Não, isso é o abandono, a irresponsabilidade, a cumplicidade com o risco da tragédia, que vem aí trespassando várias administrações, porque esta é a forma de lidar com a memória e com o patrimônio, com a preservação do Brasil, das coisas que na cultura e na memória interessam. Então, é impressionante que ontem a polícia impediu o acesso de manifestantes ao prédio. Olha, me desculpem, o que os manifestantes foram fazer no prédio em cinzas ontem? Tá bom, foram dar um abraço, mas não podia, enfim, esperar ali um momento em que terminasse os trabalhos de rescaldo, de isolamento da área, de perícia, sei lá de quê. Não, tem que ser ontem. Por que tem que ser ontem? As bandeiras flamejantes e coisa, aquelas palavras de ordem. Agora? Onde estavam os manifestantes no sábado, véspera do incêndio? Então é tudo uma tentativa. Aí vem o ministro da Cultura, o da Educação, diz que vai liberar 10 milhões de reais para reconstrução. Isso é de piada. Por que não liberou 10 milhões de reais no mês passado, que dava para quebrar um galho lá com a fiação? Então é uma soma de maluquices. É uma soma de maluquices.
talvez que a gente só possa encontrar um pequenino consolo se esse pedaço da Luzia tiver sobrevivido e permitir, quem sabe, a partir dele, uma recomposição do seu esqueleto para a gente contemplar o que restou dele, dizendo: bom, Luzia, você é a prova de nossa resistência. Resistiu 12 mil anos até chegar ao museu e agora, quem sabe, restaurada com um pedacinho que tiver sobrado, resista mais alguns milhares de anos até o próximo incêndio, né? Vamos lá, minha gente, toca o barco.